Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E a gente vai estar abordando nesse vídeo aqui sobre a Igreja Universal, sobre um trabalho que eles fizeram em homenagem a soldados, acho que o Dia do Soldado, em todo o Brasil. E a abordagem que estaremos fazendo é sobre a parte espiritual, ok? Eu sei que esse trabalho tem base bíblica, nós vamos ler aqui os versículos que está em Romanos 12 e 13, que fala, que dá ênfase, que dá base sobre esse trabalho. Porém, no meu entendimento, isso não é crítica a essa instituição, é um trabalho humano, é um trabalho que enaltece a instituição, não a Jesus Cristo, nem a sua igreja, nem a salvação e nem a libertação. É uma homenagem a profissionais de um trabalho, tá certo? Como qualquer outro trabalho. Tem riscos de vida? Sim, mas nós temos inúmeros trabalhos que também colocamos nossa vida em risco. Inúmeros, inúmeros. Mas eles escolheram a polícia militar para dar essa ênfase. E a gente então vai colocar aqui, vai abordar, vai comentar. E espero que você goste. Ou não também, né? E você coloca suas críticas aí, tá bom? Nos comentários. Se gostou, compartilhe com seus amigos, por favor. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe aí, né, tocando no sininho para que o YouTube te informe dos próximos vídeos, tá bom? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão, então vem comigo. Então aqui a gente vai ver o jornal, né, da Record abordando sobre essa matéria que eles fizeram em todo o Brasil. E vai estar o endereço, a descrição, tudo aqui embaixo no link, tá? Sobre esse trabalho aí do jornal da Record, ok? Vai estar aqui no link aqui embaixo para você assistir na íntegra. Então vamos lá. Federal. No Rio de Janeiro, os convidados foram recebidos no Centro Cultural Jerusalém, prédio anexo à Catedral Mundial da Fé. Em São Luís, no Maranhão, as homenagens também foram acompanhadas por dezenas de fiéis. Em Recife, Pernambuco, os homenageados elogiaram a iniciativa e o reconhecimento pela data. O tempo nublado em Florianópolis, Santa Catarina, não espantou os convidados que chegaram cedo à sede da Universal. Em Belém, a corporação homenageou o líder da Universal no Pará, o bispo Eduardo Guilherme, por conta do apoio aos agentes durante a pandemia. Em São Paulo, os convidados foram recepcionados no Templo de Salomão com um café da manhã. Representantes das forças policiais e de segurança compareceram para receber a homenagem pela data comemorada no dia 25 de agosto. Um reconhecimento pelo trabalho prestado à sociedade brasileira, como explica o responsável pelo projeto Universal nas Forças Policiais. Essa assistência, ela se dá primeiro no campo espiritual, que é a atividade fim da igreja. Mas também a gente faz a prestação de assistência social e o valor ativo. A Universal nas Forças Policiais, a UFP, é um projeto social da igreja criado em 2004 para prestar assistência a integrantes das forças de segurança. A iniciativa foi elogiada pelos homenageados, que destacaram a importância da fé no dia a dia de quem trabalha para garantir a segurança e a ordem. Além da parte de saúde, né, nós temos também o lado espiritual. O policial precisa desse apoio espiritual. Que é um soldado preparado espiritualmente, é um soldado diferenciado, né? Muito importante, né? O nosso efetivo é ter esse reconhecimento, né? Pelo trabalho dioturno. Depois da recepção, os homenageados participaram. Agora voltando aqui para mim, falando um pouquinho aqui sobre, de fato, qual a função da igreja do Senhor Jesus na terra. Quando ele leu lá, em Lucas, capítulo 4, acho que 18, 19, que ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías, né? Profetizou lá, Isaías 61, e que ele veio, né, pregar aos pobres de espírito, né, aos aprisionados, enfim. Ele leu lá o livro, lá no templo, na sinagoga, e ali ele disse lá para os que estavam ali na sinagoga, inclusive eles ficaram, né, diz o versículo lá, que ficaram com os olhos fitos em Jesus, assustado inclusive, porque ele disse que se cumpriu ali as escrituras, né, do Antigo Testamento, da lei, né, da lei de Moisés,
dos salmos e dos profetas. Se cumpriu ali o que havia dito, o que havia sido profetizado. Então ele veio para dar vida às pessoas, para curar os cegos espiritualmente. E ele estava num momento, numa época ali, terrível, que era o Império Romano, opressor, como é os dias de hoje, né? E ele não veio se juntar com o Estado. Pelo contrário, ele veio apontar as opressões que ocorriam com o seu povo ali, que sofriam muito. E uma parte do povo, né, porque haviam grupos, né, religiosos ali, os saduceus, os fariseus, que eram coligados ao Império Romano, que ajudavam a oprimir o povo. Então ele veio libertar, ele não veio se juntar ao Estado. E aqui o que nós vemos é um trabalho humano, bonito, sim, bonito, claro, homenageando policiais que defendem nossas vidas no dia a dia, arriscam, pais de famílias, né, que colocam suas vidas em risco. Mas não é a função da igreja, não é essa, se juntar ao Estado. Quem é a polícia militar dos estados? Quem é o cabeça? É o governo do Estado. Então, obviamente, você está se juntando ao Estado. E não é a nossa função. Nossa função é pregar a salvação, é a libertação, tá, aos cativos de espírito, aos cegos de espírito, para que as pessoas encontrem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nas pregações que nós vimos mais adiante, eles não falam qual a verdadeira função do militar. É prender, não é isso? É coibir o roubo, o furto. Eles têm que estar ali. E nesse confronto com o bandido, com o mal, ele está sujeito a morrer ou matar. Às vezes eles ganham, às vezes eles perdem. E nós não fomos chamados para matar. Quem veio matar, roubar e destruir é Satanás, não nós, servos do Deus vivo. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos que ganhar a vida e não tirar a vida de ninguém. Então, um policial militar que nasceu de novo, ele tem que abandonar esse trabalho, ou ir, no caso, para a aposentadoria, ou ir para um trabalho administrativo, ou ir ser bombeiro, né? Bombeiro, ele salva vidas de fato, não tira a vida, mas continuar nessa função é um erro. É disso que eu estou falando, da parte espiritual. A homenagem, eles têm base bíblica, nós vamos ler aqui em Romanos 13, vai dar base bíblica. Mas isso é um trabalho humano, que enaltece a instituição, aí no caso universal, que enaltece o presidente dessa instituição, e não a Deus, e não ao Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? O reino de Deus que foi instituído e formado quando Jesus Cristo começou o seu ministério, não tem nada a ver com esse reino terreno aí. É disso que eu estou falando aqui. Você está entendendo? Eles querem fazer média para a sociedade, querem fazer média no país. Ok? Tá? Eles estão tirando a honra do Senhor Jesus e trazendo para si. Isto é heresia. Então vamos dar continuidade aqui? Vamos lá. Ele fala, conhecereis a verdade, conhecereis a minha voz, e essa voz, esta palavra te salvará. Salvará de quê? Salvará dos problemas sociais, que os senhores são seres humanos, senhoras, são pais, são mães, são pessoas, não são robôs. Veja, o pastor está pregando aqui a palavra de Deus, tá certo? Muitos que estão aí não são cristãos, salvo. Não, mas não é mesmo, aí tem de tudo que você imaginar, toda a religião. Está aí nessa mistureba. E eles tiram vidas, e já tiraram vidas. Se ainda não tiraram, vão tirar. Porque é a função deles, o confronto com o mal. E isso vai acontecer. Só que nessas pregações, ele só fala aquilo que interessa. Mas a verdade, né, que ele tem que falar, você que nasceu de novo, você que é nova criatura, você não pode estar aqui no confronto com os bandidos para tirar a vida de ninguém, mesmo eles estando errados. Porque que acontece? Existe um outro trabalho após esse, lá nas penitenciárias, para aqueles que foram julgados e presos, estão cumprindo penas, e tem lá pessoas, eu sou uma delas, pregando a palavra de Deus. E eles se convertem, nascem de novo.
estão presos, vão cumprir a pena, a lei do homem, mas são salvos. Se o Jesus Cristo voltando, eles serão arrebatados, ou se eles morrerem, vão ao encontro do Senhor Jesus. Então, aquele que é militar ou guarda civil, seja lá como for, que é pago para prender e nesse confronto tiram vida, você não deve estar aí, meu irmão. Isso é muito sério, é disso que eu estou falando. Passar pelos rios não vai submergir. Venha o problema que vier, eu sou contigo. Que coisa maravilhosa, uma promessa de Deus. É só um alerta para você, dizer que tem um caminho, tem uma saída, tem socorro. Quando alguém falar uma bobagem na sua cabeça, nos seus ouvidos, porque aqui na cabeça nós temos 2 ouvidos, costumeiramente tem 2 vozes. 2 vozes. Aqui é uma outra situação, ele pregando também a palavra de Deus. É o mesmo pastor, foi escolhido para fazer esse trabalho aí para a Universal. Como tem outras denominações também militares. Mas eu digo, você militar, seja qual for a sua posição, ou vai para a reserva, ou vai para a parte administrativa, não sei. Mas se você está em confronto com o bandido, você vai tirar vidas, você está numa posição realmente de perder a salvação. Você está tirando vida das pessoas. Uma coisa é a instituição ser homenageada porque ela está, né, sujeita ao Estado, ao governador do Estado. Nós somos sujeitos a eles, ao Estado, a obedecer. Nós vamos ler aqui Romanos 13. Uma coisa é você fazer a função e tirar a vida das pessoas. O Senhor disse na tua palavra que onde houvesse pessoas indistintamente de religião, de fé, de credo, aonde houvesse pessoas reunidas, buscando, invocando, clamando. Então vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Romanos 12 primeiro. Que diz assim. Romanos 12, desde do início aqui do versículo 1, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, né? Nós oferecemos nosso corpo em sacrifício vivo, nos cultos, nos templos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós vamos para o culto, com esse corpinho aqui, que é templo do Espírito Santo, levar ele em sacrifício de adoração, em louvor, em oração, enfim, estamos lá para adorar o nosso Deus. Aí no terceiro ele diz assim, o apóstolo Paulo, não se amoldem, ou seja, não se unam, né, ao padrão deste mundo, não se conformem, não pratiquem, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentá-lo e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é tirar vidas, de forma nenhuma. Nós praticamos o amor, temos que amar o nosso próximo, seja ele quem for. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que lhes concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a igreja do Senhor é o corpo, cada um tem uma função dentro do corpo, ou seja, cada membro tem uma função dentro do corpo. E nós, como igreja, trabalhamos em lugares diferentes, né? É claro, mas não é o caso aqui dos militares. Se fosse uma guerra, você seria convocado, você era obrigado a ir. Aí sim você ia tirar a vida de pessoas sem que você quisesse tirar. Mas aí no caso, ser militar é opção sua. Então, meu amado, você que está no fronte está no lugar errado. Entendeu? Você não pode ser um militar se você nasceu de novo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal.
o que é mal. Matar é mal. Quem veio matar? O diabo. Não o cristão, não o salvo. E apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, é disso que eu estou falando. Eu já vou aproveitar, já vou ler o 13 aqui também. Olha só. Aqui, no capítulo 13, vai dar apoio nesse tipo de trabalho que a Universal está falando. Mas apoio na instituição. Né? Nós, cristãos, devemos estar sujeitos à instituição, porque foi instituído por Deus. Mas nós, cristãos, não podemos praticar, você entendeu? Esse tipo de trabalho que é confrontar o mal. Quem é o mal? É o bandido. Se você confrontar com o bandido, você pode tirar a sua vida ou tirar a vida dele. E nós não fomos chamados para tirar a vida de ninguém. Pelo contrário, Deus veio para dar vida, vida em abundância, e não tirar a vida. Então, vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Nos últimos dias, a maioria dos governantes em todo o mundo, ou quase toda a maioria, serão governantes do mal, porque o anticristo estará governando. A palavra de Deus diz que eles vão nos perseguir, vão nos afligir, vão nos matar. Mesmo assim, foi permitido por Deus esses governos, para que a palavra de Deus se cumpra. Tá certo? Nós não nos juntamos a governo algum. Como Jesus Cristo veio lá no tempo do Império Romano, que os judeus eram oprimidos pelo Império Romano, eram mortos pelo Império Romano, de todas as formas, os saduceus, os fariseus, que se juntaram ao Império Romano para se tornarem ricos, entendeu? Serem favorecidos, oprimiam o próprio povo, eles que mataram a Jesus, que crucificaram e mataram Jesus. Nós não nos aliamos a governo algum, embora somos sujeitos a ele. Você está entendendo? Então, enaltecer a polícia e isso e aquilo, você está fazendo o quê? Algo humano. Você entendendo? É isso que a Universal está fazendo aí, algo humano. Ah, é bom? É legal? Sim, mas não é a função da igreja, do corpo de Cristo fazer isso aí. Cabe a outros órgãos fazerem isso, não nós. Nossa função é ganhar almas. É pregar a palavra de Deus, não é fazer média. Isso que eles estão fazendo é média. E outra coisa, eles enaltecem a Universal, a instituição, a denominação. Não fala de Jesus Cristo, não enaltece o Evangelho, não enaltece a morte de Cristo, não enaltece o Filho de Deus. O que eles estão fazendo é para si mesmo, se vangloriando. Isso é errado, ok? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele o enaltecerá. Nos últimos dias não ocorrerá isso, porque seremos perseguidos e mortos para cumprimento da palavra de Deus, para que o Senhor Jesus venha nos buscar. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, no caso os bandidos, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. O policial não usa arma sem motivo. Ele usa arma para se defender. E para se defender ele vai matar. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Ele está falando da instituição. O apóstolo Paulo aqui, através da palavra de Deus, ele está falando da instituição, do governo. Ele não está falando que você tem que estar lá, entendeu? Praticando a justiça para punir a prática do mal. Você não tem que ser o agente que esteja lá para tirar a vida de ninguém. Ele está falando da instituição. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. As autoridades, o governo que foi instituído por permissão de Deus. Ok? É nesse sentido que eu estou abordando essa situação.
para te mostrar o que é verdade, o que é correto e o que não é incorreto. É bíblico estarmos sujeitos às autoridades, mas não é bíblico juntarmos ao Estado. Não. O reino de Deus, ele é espiritual neste momento para uma outra função e não é se juntar ao reino deste mundo, que são esses governantes, mesmo colocados por Deus. Nós não somos deste mundo. Você entendeu? E as nossas práticas sempre com o objetivo de angariar os céus. E quando nós estivermos aqui, é trazermos quanto mais pessoas possível for para conhecerem a palavra de Deus, o Espírito Santo as convencerem dos seus pecados e elas mudarem seus caminhos e serem salvas como eu e você. É disso. Por isso que eu estou abordando essa situação. E peço que você faça um comentário. Se você gostou, compartilhe. Deixa um comentário, mesmo que seja contrário. Tá bom? Nós não somos perfeitos, mas dentro da palavra de Deus, o que eu estou dizendo aqui, eu creio que está correto. Tá bom? Não sou contrário ao trabalho da Universal, não pertenço a essa instituição, mas na verdade que nós devemos enaltecer é o reino do Senhor Jesus e não as instituições dos estados aqui terrenos. Não temos nada com isso. Embora somos sujeitos às mesmas leis, à Constituição do país, nós não pertencemos a este reino. Nós somos do reino espiritual, o reino do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se você gostou, deixe um likezinho aí no positivo, tá bom? E compartilhe. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.